irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Estamos iniciando mais um encontro com a palavra. Mas antes da nossa meditação, gostaria de pedir a você que curta e compartilhe este vídeo. Isso ajuda na divulgação do nosso canal da IPI do Rio Acima. E você que está nos assistindo e deseja nos visitar presencialmente, será muito bem-vindo. Nossos cultos são nas quartas, às 19h30 e aos domingos, 9h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Temos classes para crianças, jovens, adolescentes e adultos. E à noite temos nosso culto presencial às 19h30. Que Deus os abençoe. Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Neste momento, nós iremos meditar na Palavra de Deus. E agora, sobre um novo tema, as bem-aventuranças. Por isso, quero convidá-lo a abrir suas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo de número 5. Nós iremos ler os versículos de 1 a 3. Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 3. Você que já encontrou a passagem, me acompanhe na leitura da Palavra de Deus. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. Este sermão, o Sermão do Monte, é conhecido como o Sermão dos Sermões, porque não foi pregado por um teólogo, não foi pregado por um escriba, por um fariseu ou por um grande pregador, mas foi pregado pela palavra, foi pregado por Jesus Cristo, o Rei dos Reis. E há quase 2000 anos, esse sermão ecoa pelos anos, pelas décadas, pelos séculos. E as palavras de Jesus neste sermão estão tão vivas quanto no dia em que ele as anunciou para a multidão. Jesus começa esse sermão dizendo que bem-aventurados, a palavra bem-aventurados quer dizer felizes ou muito felizes. São aqueles que conseguem fazer da sua vida aquilo que Jesus disse aqui. Bem-aventurados os pobres em espírito. E a seguir Jesus diz que bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados são os pacificadores, bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são aqueles que têm um coração puro. Felizes são essas pessoas. Era isto que Jesus estava querendo dizer para aquela multidão. De todas as bem-aventuranças, a maior parte que nós encontramos nesse sermão de Jesus são fruto da obra do Espírito Santo no interior da pessoa, daquele que tem uma vida dedicada a servir a Cristo. Felizes são aqueles que do seu interior brotam frutos que refletem o seu exterior. Ou seja, Jesus está ensinando a multidão aqui que a felicidade, a verdadeira felicidade, está dentro daquele ou daquela que possui uma vida temente a Deus. Jesus está dizendo que a felicidade do cristão não vem
das coisas exteriores, daquilo que o mundo pode oferecer, daquilo que nós podemos conquistar, daquilo que nós podemos ter, mas a verdadeira felicidade, a felicidade de todo cristão, vem do seu interior, vem da obra do Espírito Santo de Deus em sua vida. Talvez Jesus esteja mostrando para aquela multidão aquilo que Salomão, o rei Salomão, disse lá em Eclesiastes, no capítulo de número 2, aonde ele diz que ele procurou a alegria, a felicidade nas bebidas. Ele procurou a felicidade nos prazeres. Ele procurou a felicidade nas riquezas. Mas no final de tudo, ele chegou à seguinte conclusão: tudo isto é vaidade. Tudo isto é ilusão. O exterior, ele não pode preencher aquilo que somente o Espírito Santo pode preencher no interior da vida de todo o cristão. Por isso a sua alegria, o seu prazer está em servir ao Senhor, em ter uma vida reta diante do Senhor, viver em serviço à obra de Deus e ao Deus da obra. Esta é a alegria de todo cristão, fazer a vontade de Deus. Nada neste mundo pode superar esta felicidade. Por isso Jesus começa dizendo que felizes são essas pessoas que entendem que a felicidade vem do seu interior, vem do Espírito Santo que habita em cada um que entregou a sua vida para servir a Cristo. Esta felicidade o mundo não pode roubar, porque ela não é exterior, ela não é palpável, ela não é vista a não ser quando o verdadeiro cristão demonstra através da sua vida aquilo, reflete através da sua vida aquilo que está no seu interior. Por isso, esta alegria ninguém pode roubá-la, porque o Espírito Santo é quem coloca na vida de todo o cristão. Jesus começa então a dizer para as multidões: olha, felizes são os pobres em espírito. E louvado seja o Senhor, que ele começou a dizer, ele começou o sermão dizendo os pobres de espírito, porque se ele dissesse felizes são os puros de coração, já no começo, talvez muitas pessoas ficariam desanimadas, porque sem o Espírito Santo nós não podemos ter um coração puro, precisamos do Espírito Santo. E quando ele diz, bem-aventurados pobres em espírito, Charles Haddon Spurgeon, ele começa a dizer a respeito do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Ele faz uma comparação como um degrau. Eu não posso ser puro de coração, que está aqui em cima, se primeiro não subir o primeiro degrau da escada, que é ser pobre de espírito. Ninguém sobe uma escada indo já para o 10º degrau. Primeiro sobe o primeiro degrau, depois consecutivamente. Então, o Sermão do Monte, como bem ilustrou Spurgeon, o primeiro degrau a subir é ser pobre de espírito. E esta pobreza de espírito não significa sermos pobres materialmente. Infelizmente, durante muitos anos e muitos séculos, pessoas acreditaram que Jesus estava pregando contra as riquezas, que Jesus estava pregando contra as pessoas adquirirem bens materiais. E uma certa denominação até mesmo criou uma classe dentro da sua própria instituição,
Essa classe se chama os franciscanos, pessoas que entregaram todos os seus bens e fizeram um voto de pobreza, de viver uma vida totalmente sem apego a nenhum tipo ou qualquer coisa material, porque erroneamente entenderam que Jesus estava dizendo que pobre de espírito são aqueles que são pobres em sua situação material. Mas aqui Jesus não está dizendo que pobre de espírito são essas pessoas. Quando Jesus diz que felizes são aqueles que são pobres de espírito, Jesus não está se referindo a uma pobreza material, mas como a palavra mesmo diz, a uma pobreza espiritual. Jesus não está dizendo aqui que devemos deixar todas as coisas e viver uma vida sem sentido. Mas Jesus está dizendo aqui que precisamos, assim como uma pessoa que é pobre e não tem nada a oferecer a alguém, pelo seu estado em que se encontra, assim tem que ser o interior daqueles que se aproximam de Jesus. Temos que ser pobres de espírito, reconhecer que toda a nossa vida, tudo aquilo que possuímos, tudo aquilo que temos, só tem sentido por causa de Jesus. Que nada neste mundo pode trazer alegria, que nada neste mundo pode trazer satisfação para as nossas vidas, a não ser o Senhor Jesus Cristo. E nós não temos nada a oferecer para Ele. Nós não temos nada a entregar para Ele, a não ser clamarmos por misericórdia e compaixão. Ser pobre de espírito é reconhecer a grandeza do Senhor e reconhecer o nosso lugar, aonde nós estamos e aonde Deus habita. Ser pobre de espírito é a mesma ação que teve Pedro quando Jesus repreendeu os seus discípulos, que Jesus pregou um sermão muito forte e a multidão não aceitou esse sermão e começou a abandoná-lo. E Jesus olhou para os seus discípulos que também estavam chocados com as suas palavras e disse: vocês também querem ir? Ser pobre de espírito é a mesma atitude que teve os discípulos, ficaram com Jesus, e a mesma atitude que teve Pedro quando disse: Senhor, para onde nós iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Isso é ser pobre de espírito. O que muitos se enganam é pensar que esta bem-aventurança ela nos eleva a um nível de intimidade com Jesus, a ponto de nós usarmos de uma falsa humildade, dizendo às pessoas o nosso modo de falar, o nosso modo de vestir, da nossa aparência exterior. Mas Jesus diz que bem-aventurados são os pobres de espírito. É uma atitude interior, não tem nada a ver com o nosso exterior. Uma pessoa pode ser pobre financeiramente, mas extremamente orgulhosa. Uma pessoa pode ser rica materialmente e ser tremendamente pobre de espírito. Por isso, só o Senhor, que conhece o coração, que sonda a nossa alma, a nossa mente, só Ele sabe e só Ele pode dizer quem é de fato pobre de espírito. O que nós podemos entender é que quem realmente é pobre de espírito é feliz, porque dessas pessoas é o reino dos céus. Se nós não formos pobres de espírito,
nós não herdaremos o reino dos céus. Porque no céu não há espaço para vaidade. No céu não há espaço para orgulho. No céu não há espaço para o eu. No céu só há adoração, louvor, honra e glória ao nome do Senhor, que é o nome sobre todo nome. No céu só vai ter espaço para nós adorarmos a Deus e desfrutar desta adoração pelos séculos dos séculos, por todo o sempre, por toda a eternidade. Que alegria, que satisfação preenche a nossa alma, preenche o nosso espírito, saber que o Senhor nos ama e que o Senhor faz com que nós sejamos pobres de espírito. Que felicidade nós podemos desfrutar quando nós reconhecemos que somos servos do Senhor, que estamos em servidão, e esse é o nosso papel, a nossa função enquanto estivermos aqui neste mundo, servir ao Senhor. Que sejamos pobres de espírito, que o nosso interior reflita esta bem-aventurança. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço a todos e até lá. Pois o